Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar as correções dos exercícios dados na última aula do livro Matemática Bianchini, sexto ano. Exercício 43. Classifique os números a seguir em primo ou composto. A. 14. O único número primo par é o número 2, então o número 14 ele é um número composto. B, número 11. O número 11 ele é divisível por ele e por 1, logo o número 11 é um número primo. C, 17. O número 17 também é um número primo. D, número 21. O número 21 ele é divisível por 21, por 7, por 3 e por 1, então ele é um número composto. Número 296. Como vimos, o único número primo que é par é o número 2. Qualquer outro número par é um número composto. F. 37. 37 também é um número primo. 44. Observe o calendário do mês de março de determinado ano. Então temos o calendário de março que está representado aqui embaixo. A. Há algum domingo representado por um número primo? Qual? Então vamos observar aqui as datas de domingo. Eu tenho a data de número 4, a data de número 11, a data de número 18 e a data de número 25. O único número primo que representa o domingo é o número 11. Resposta então, sim, o dia 11 de março. B. Quantos fins de semana, sábado e domingo, existem nesse mês cujos 2 dias são representados por números primos? Analisando sábado e domingo, eu tenho 3 e 4, 3 é um número primo, porém o 4 não é um número primo. 10 e 11, 11 é um número primo, porém o número 10 não é um número primo. 17 e 18, 17 é um número primo, mas o 18 não é. 24 e 25, nenhum dos dois é primo. 31, que cai no sábado, é um número primo. Então aqui em nenhum caso eu tenho números primos que representam os 2 dias. Nenhum final de semana tem os 2 dias representados por números primos. C. Qual dia da semana desse mês é representado por uma quantidade maior de números primos? Então vamos destacar aqui todos os números primos que eu tenho no mês de março. Número 2, número 3, número 5, número 7, número 11, número 13, número 17, número 19, número 23, número 29 e número 31. Esses são os números primos que eu tenho destacados aqui no mês de março. No domingo, eu tenho apenas um número primo. Na segunda-feira, tenho destacado 2 números primos. Na terça-feira, eu tenho apenas um número primo. Na quarta, também tenho um número primo. Na quinta, um número primo. Na sexta, novamente, tenho 2 números primos destacados. No sábado, eu tenho 3 números primos destacados aqui. Então, esse dia é o sábado, com os dias 3, 17 e 31. 45. Existe um número que é par e primo ao mesmo tempo. Que número é esse? Existem outros números nessas condições? Esse número é o 2. E não existem outros números nessas condições, de ser um número primo e ser um número par. 46. Existe algum múltiplo de 3 que seja primo? Qual? Sim, o próprio número 3. Se eu fizer 3 vezes 1, é o número 3, ou seja, ele é múltiplo dele mesmo. 47. Existe algum múltiplo de 3, diferente de 3, que seja primo? Justifique sua resposta. Não, não existe, pois todo múltiplo de 3, diferente de 3, é divisível por 3. E nós já sabemos que para ser um número primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. 48. A soma dos algarismos de um número é 27. Esse número é primo? Por quê? Não, pois 27 é divisível por 1, 3, 9 e 27. E mais uma vez lembrando, para ser um número primo, ele tem que ser divisível por ele e por 1. Se é divisível por mais números, não é um número primo. 49. Qual é o menor número de 2 algarismos que é primo? E qual é o maior? O menor número primo com 2 algarismos é o número 11 e o maior é o número 27. 50. Considere os números 7, 10, 35, 41, 75 e 77. A. Determine todos os divisores de cada número. Divisores de 7 é apenas o 1 e o 7. De 10, o 1, o 2, o 5 e o 10. O número 35, o 1, o 5, o 7 e o 35. O 41 é o número 1 e o número 41. Ele é um número primo, assim como o 7.
Número 75. Eu tenho o número 1, o número 3, o número 5, o número 15, o número 25 e o número 75. E por último, o número 77, que eu tenho o número 1, o número 7, o número 11 e o número 77. B. Construa uma tabela com 2 colunas e 7 linhas, registrando os números e a quantidade de divisores. Então aqui construímos a tabela. Desse lado nós vamos colocar os números, que são esses números aqui: 7, 10, 35, 41, 75 e 77. Desse lado a gente vai colocar a quantidade de divisores. Então vamos observar aqui, o número 7 tem quantos divisores? 1, 2. Preencho com o número 2. O número 10 ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. Coloco o número 4. Número 35 tem 1, 2, 3, 4 divisores. Coloco 4 divisores. Número 41, 2 divisores. Coloco 2 então. Número 75, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Preencho com 6 divisores aqui. Número 77, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. Preencho com 4 divisores aqui. C. Construa um gráfico de colunas correspondente a essa tabela. Então eu tenho esse gráfico correspondente aqui a essa tabela. Eu coloquei de um lado quantidade de divisores, que está descrito aqui. Então eu vou desde o número 2 até o número 6, onde eu tive o maior número de divisores. Então eu separei de 2, 4 e 6 aqui a altura. E os números que eu estou observando, que são os números 7, 10, 35, 41, 75 e 77, que estão aqui. Então eu crio as minhas colunas aqui. O número 7, ele tem 2 divisores, então eu subo a minha barra até a altura do 2. O número 10, ele tem 4 divisores. Subo a coluna até o número 4, que está aqui. O número 35 também tem 4. Subo a barra até aqui. Número 41, apenas 2 divisores. Subo essa coluna até o número 2. O número 75 é o que tem mais divisores. Ele vai até a altura de 6. E o número 77, 4 divisores. Subo até a altura de 4 divisores. D. Qual desses números apresenta maior quantidade de divisores? Então, como vimos anteriormente, o número 75 é o que tem o maior número de divisores, como podemos ver aqui pela tabela e também pelo gráfico de colunas. Minha resposta, então, o número 75. E. Entre os números apresentados, existem números primos? Quais? Justifique. Sim, existem os números 7 e 41 que são primos, pois ambos têm apenas 2 divisores distintos, ou seja, 2 números diferentes. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Então, agora eu vou passar uma breve explicação com mais alguns exercícios para vocês. Agora, irei iniciar o capítulo 1, Números Inteiros, do livro Matemática Bianchini, 7º ano. 1. A necessidade de outros números. Você já aprendeu que a partir do momento em que surgiu a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao redor, o ser humano começou a criar símbolos para representar essas quantidades, o que levou ao surgimento dos números naturais. Lembrando, o que são os números naturais? 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim até o infinito. Você já viu também que os números naturais não são suficientes para representar todas as situações do cotidiano em que, em alguns momentos, usamos os números representados na forma de fração e na forma decimal. A forma de fração é nesse exemplo aqui. A forma decimal é desse exemplo aqui. Números com vírgula. Neste capítulo, vamos estudar outros tipos de números que nos permitem fazer subtrações como 5 menos 9, além de nos auxiliar em algumas situações do dia a dia. Veja a seguir. Considera-se 0 a altitude ao nível do mar. Primeiro tópico. O Everest é o monte com maior altitude da Terra. Seu pico atinge 8.844 metros acima do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como mais 8.840 metros. E aqui eu tenho o Monte Everest, que fica na Cordilheira do Himalaia. Essa foto foi tirada na fronteira entre o Nepal e a China, em 2017.
Segundo tópico, alguns bairros da cidade de Haia, Holanda, estão 1 metro abaixo do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como menos 1 metro. E aqui temos a foto, tirada em 2017, da praça central da cidade de Haia, na Holanda. Situação 2. Um termômetro pode registrar temperaturas acima de 0 grau, temperaturas positivas, e temperaturas abaixo de 0 grau, temperaturas negativas. Por exemplo, quando a temperatura em uma cidade é de 21 graus Celsius, acima de 0, registramos essa temperatura como mais 21 graus Celsius ou 21 graus Celsius. Quando a temperatura é de 2 graus Celsius abaixo de 0, indicamos essa temperatura como menos 2 graus Celsius. Então aqui temos essa ilustração de um termômetro. Eu tenho a parte onde está definido como 0 graus. Tudo que vier para baixo desse 0, vamos ter uma medida negativa em graus Celsius. Tudo que eu tenho acima da marca desse 0, eu vou ter uma medida com graus Celsius positivo. Situação 3. Os extratos bancários das contas correntes registram todos os movimentos de créditos e de débitos. Observe no extrato reproduzido ao lado que nos dias 2 e 3 de março o saldo dessa conta era negativo e no dia 5 de março voltou a ficar positivo. Então eu tenho o extrato aqui no cantinho. Nos dias 2 e 3 o meu saldo era negativo. Porém, no dia 5 houve um depósito de R$ 1.500 e o meu extrato ele ficou positivo. Situação 4. A tabela ao lado apresenta parte de classificação geral ao fim do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino de 2016. O P indica os pontos ganhos. Então, o P indica os pontos que cada time ganhou durante o campeonato. Observe que o saldo de gols, SG, pode ser positivo ou negativo. Então, ó, o SG, em alguns casos, são positivos, em outros são negativos. Por exemplo, o Palmeiras ficou com saldo positivo de 30. Então, tá aqui, ó, Palmeiras, saldo positivo de 30. Porque fez 62 gols Pro, que é colocado como GP. Isso significa que ele fez 62 gols durante o campeonato inteiro. E durante o campeonato inteiro, o Palmeiras sofreu 32 gols contra, que ele chama de GC. Tá tudo especificado aqui. Gols Pro, 62. Gols contra, 32. O Internacional, por sua vez, ficou com saldo negativo de 6, porque ele marcou durante o campeonato 35 gols e sofreu 41 gols. Então olha só, o Internacional ele fez 43 pontos, teve um saldo de gol de 35 gols durante o campeonato, mas tomou 41 gols. Ou seja, o saldo dele ficou menos 6 gols. Isso significa que o Internacional tomou mais gols do que fez gols. As situações apresentadas mostram números precedidos do sinal de menos. Eles são exemplos de números inteiros negativos. Para cada número inteiro positivo, existe um número inteiro negativo correspondente. Veja, mais 1 ou 1 positivo. Ele tem o menos 1 ou 1 negativo. Então, a única coisa que muda de um para o outro é o sinal e a questão de quantidade. Tem um mais 2 ou 2 positivo e eu tenho menos 2 ou 2 negativo, que são os números correspondentes entre si. Mais 3 ou 3 positivo e menos 3 ou 3 negativo. Mais 4 ou 4 positivo e menos 4 ou 4 negativo, e assim por diante. E cada número inteiro positivo é associado a um número natural diferente de 0. Então eu tenho mais 1, ele é igual a um número natural 1. Eu tenho mais 2, ele é igual ao número natural 2. Eu tenho mais 3, ele é igual ao número natural 3. E assim por diante. Todos os números naturais, quando reunidos com os números inteiros negativos, formam um conjunto dos números inteiros, cuja indicação é a letra Z, desde o menos infinito, aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... até o mais infinito, que não necessariamente precisa aparecer o sinal de mais. Uma vez que o número é positivo, ele não precisa aparecer o sinal de mais. Com base nas explicações dadas até o momento, vocês irão realizar os exercícios propostos de número 1, 2, 3 e 4. Na próxima aula, eu passarei a correção desses exercícios. Então, até a próxima e tchau!